Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras, às 15 horas. No nosso bloco de cultura de hoje, vamos falar sobre cinema. E, para isso, convidamos Carlos Eduardo Pereira, o Cadu, pesquisador e programador da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E, para brilhantar mais ainda o nosso bloco de cultura, convidamos Ricardo Cota, curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e crítico de cinema. Ricardo e Cadu, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa, para a gente falar um pouquinho da sétima arte, né, Ricardo? Muito obrigada. Cadu lançou recentemente, na última Bienal Internacional do Livro, A Música no Cinema Silencioso no Brasil. Foi lançado no estande da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, agora na 17ª Bienal Internacional. É um livro de pesquisa muito bacana, com muitas imagens, né? E a gente quer saber, Cadu, como que isso nasceu, como que isso começou, por que esse tema inédito, né? A gente percebeu aqui, a gente acompanhou o seu trabalho e a gente viu que isso é um tema inédito no Brasil. Porque o que acontece é que, além de ser programador e pesquisador, eu também sou pianista de filmes mudos na Cinemateca. Ah. Já desde o início dos anos 80. Sim. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu pesquisava, às vezes, para preparar a trilha de um filme ou outro. Uhum. E, na verdade, você não tem bibliografia sobre esse tema. Mesmo no mundo, você tem pouca coisa. E eu achei que seria interessante fazer uma pesquisa sobre o tema, onde, basicamente, eu pesquisei periódicos de época, onde pesquisava página a página, para conseguir um pouquinho de informação aqui, um pouquinho de informação ali, para poder juntar e fazer um panorama dessa. E aonde que se deu essa pesquisa? Como que você compilou isso? Eu usei basicamente essas revistas de época, Seleta, Cinearte, também jornais de época. O Museu de Arte Moderna, né, Ricardo? Aqui aquilo ali é um É. acervo maravilhoso, né? Você também trabalhou ali com... Usei o acervo do MAN, usei alguma coisa da Cinédia E que público que procura o seu trabalho? Como que você chegou a esse público? Olha, na Cinemateca eu faço uma apresentação por mês, mas eu às vezes faço também em outros lugares, quando me chamam. Ano passado, por exemplo, eu acompanhei 5 filmes mudos do Hitchcock no Festival do Rio, que foi um sucesso, lotou as sessões todas, que foram os filmes que vieram através do British Council. Uhum. E foi bem interessante. Quando foi o período silencioso do cinema no Brasil, Cadu? Desde quando o cinema surge, né, os filmes eram mudos. E logo, ainda no final do século XIX, um pouquinho depois da primeira exibição pública dos Irmãos Lumière em Paris, o cinema já chegou ao Rio de Janeiro com um pequeníssimo espaço de tempo. E ele, na verdade, o cinema vira sonoro no final dos anos 20, mas ainda no Brasil, nos anos 30, você ainda tinha tanto filmes mudos quanto sonoros convivendo em conjunto. Que importância teve a música para o cinema mudo, né? Quando a música chegou, o que mudou nesse cenário? O que é uma coisa extremamente interessante, porque, primeiro, quando o cinema surgiu, não tinha salas de exibição. Né? Uhum. Então, as exibições aconteciam em cafés, em feiras, em coisas meio circenses, em local onde já tinha música. Então, eu imagino que essa proximidade tenha ajudado. A primeira sessão dos Irmãos Lumière já tinha um pianista. Então, na primeira sessão de filme mudo, já tinha um pianista acompanhando os filmes. Uhum. E, quer dizer, a princípio, a música, os filmes já passavam em lugar onde tinha música,
a música também era usada para encobrir o ruído dos projetores, porque tinha um ruído muito alto. Ah, certo. Mas só que em pequeníssimo espaço de tempo, ela foi assumindo uma função dramática e ela foi assumindo um papel estético dentro do cinema particular. E No cenário econômico, foram criados empregos, né? Pelo que a gente acompanhou, foi um boom aí, né, com a chegada da sim, música. Porque, por exemplo, no caso dos músicos, a demanda de músico era muito grande, porque todos os filmes tinham música. Então, no caso do Brasil, desde a nata da música erudita, Villa-Lobos, Radamés Nhatali, Francisco Mignoni, tocaram nos cinemas acompanhando os filmes. Outros músicos importantes, como Ari Barroso, Augusto Vasserra, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, e inclusive músicos amadores, porque muitos jovens, o Ari Barroso acho que começou com 8 anos de idade a acompanhar filme, Pixinguinha começou a acompanhar filme com 13 anos. Então a demanda de mão de obra de músico era muito grande, e acho que isso também fez uma efervescência no cenário musical, acho que não só do Brasil, mas de outros países. Com certeza. E quando vem o cinema sonoro, daí sim, daí é um drama, porque daí os músicos todos ficaram desempregados, muita gente acabou a carreira ali mesmo. Que aí já não eram os pianeiros, né, que tocavam. Porque daí com sonora a música já vinha gravada. Já vinha gravada com o filme, né? Com a filme. Na verdade, nesse período aí já as grandes orquestras participavam, acompanhavam das sessões. O que eu acho muito interessante no trabalho do Cadu, nesse livro, é que se convenciona dizer que o cinema sonoro começa em 1929 com o filme O Cantor de Jazz, do Al Jolson. No entanto, o que esse livro mostra é que a presença do som e, sobretudo, a presença da música, como o Cadu bem observou, está presente desde a primeira exibição. O cinema completa agora 120 anos, em dezembro, né? Desde essa primeira exibição dos Irmãos Lumière, mas não apenas acompanhando os filmes. Eu acho que o que é importante é que há uma presença da música em todo o entorno cinematográfico. Acho que o Cadu pode até falar sobre isso. Quer dizer, as pessoas chegavam nos cinemas e eram recebidas com música, eram recebidas com pianos. A gente lê no livro também, Cadu, que muita gente iam para as antessalas, né, para ficar ouvindo as músicas e, em consequência, iam assistir o filme. Mas a motivação era ir à música, né, ir às antessalas. Essas primeiras exibições no Brasil aconteciam em lugares, cafés, na Rua do Ouvidor, depois perto da Praça Tiradentes, e daí em 1907 que começam a abrir, com a Avenida Central, hoje Rio Branco, que começam a abrir as salas de cinemas conforme a gente conhece hoje em dia, com sala de espera e sala de exibição. E daí tinha música, tanto no acompanhamento do filme, quanto na sala de espera. O Ernesto Nazaré, por exemplo, ele tocava no Cinema Odeon, que não é esse Odeon, é um outro Cinema Odeon, na Rio Branco, que ele usava meio como uma sala de concerto para ele Antes da exibição do filme. E os filmes mesmo ele acompanhava num cinema que ficava na Visconde do Rio Branco. Ah, sim. Então ele fazia essa... Ele usava a sala para a música e depois a exibição ele trabalhava em outra acompanhando sala. o filme numa outra sala e usava a antessala do Odeon meio que como uma sala de concerto para Interessante. Quem eram os pioneiros, né? Que você hoje você até trabalha com isso, falou muito bem aí no início do nosso papo. Os pioneiros acompanhavam os filmes. Acompanhavam os filmes. Mas, por exemplo, não só os filmes eram acompanhados só de piano, às vezes eram pequenos conjuntos, eram pequenas formações, às vezes eram pequenas orquestras, algumas vezes grandes orquestras e até mesmo bandas completas acompanhavam os filmes. Eu li num capítulo do livro, que eu adorei, por sinal, num dos capítulos, você conta
como que ficou aquela ambiência, né, do Rio de Janeiro com a chegada do filme, os hábitos, os costumes dos cariocas. Toda casa tinha um piano, né? Você relata muito bem isso no livro. Eu acho que, para quem gosta desse tipo de assunto, o livro é recheado de coisas belas, de músicas belas. Como que era a ambiência nesse tempo? As pessoas... É um período da história do Brasil e assim, rico, que vai meio que uma espécie de Belle Époque, porque dá com o final da Guerra do Paraguai, no século XIX, então tem um período meio de paz, e é um período da história que acontecem muitas coisas, muitos inventos, o próprio cinema, e a cidade também muda de fisionomia com a abertura da Avenida Rio Branco, porque a principal via pública do Rio de Janeiro desde o período colonial era a Rua do Ouvidor, né? Então a Avenida Rio Branco tira um pouco esse papel que tinha a Rua do Ouvidor, que antigamente tudo acontecia na Rua do Ouvidor. E daí, quando abre a Rio Branco, também começam a abrir infinitos cinemas, que depois vai combinar com a Cinelândia e com os grandes cinemas da Cinelândia. Mas é importante isso que você estava falando, Renata, porque é um outro tempo, é preciso se projetar para esse outro tempo. Você não tem o rádio, por exemplo, ainda presente na casa das pessoas. Então, para se ouvir música, né, para se ter música em casa, ou você tinha que ter um instrumento, ou você tinha que saber tocar esse instrumento, né? Então, a riqueza musical, sobretudo no Brasil, nesse período, no Rio de Janeiro, né, era muito grande por conta disso, porque você tinha que saber tocar um instrumento para reproduzir as músicas. E o cinema acabou sendo um lugar onde esses talentos conseguiram trabalhar e conseguiam expor o seu potencial. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Cadu, que é a seguinte: um dos desafios, né, do pioneiro, hoje, nos dias de hoje, é acompanhar filmes que muitas vezes não são projetados na velocidade original em que eles foram concebidos. Eu estava conversando com um amigo e ele me disse que você participou de uma sessão de um filme, que eu me esqueci agora, italiano, e que no momento da execução se viu que o filme estava num tempo que era diferente da partitura. E ele pediu: Cadu, acelera, acelera. Acho que foi no Arquivo Nacional, se eu não me engano. Com a projeção do filme da Frida Bara. Não, foi o Cabiria, que era um filme de 3 horas de duração. 3 horas de duração. Não, o que acontece é a coisa da velocidade, porque na época mesmo do cinema mudo, era a manivela. Então... 3 horas de manivela, hein? E daí o que alguns donos de cinema faziam, mandava passar mais rápido de propósito, para fazer mais sessões menores e ganhar mais dinheiro. Entendi. Então a velocidade não era ali uma coisa muito fixa. Quer dizer, hoje em dia a velocidade é fixa. Só que alguns projetores modernos, porque o número de quadros é diferente por segundo, então às vezes não consegue passar naquela velocidade, passa um pouco mais rápido, mas daí a pessoa tem que se adequar. Se adequa à velocidade. Às vezes você não precisa nem acelerar a música, você faz trechos menores ali. E as músicas já eram programadas para aquele filme, ou podia acontecer de uma música inadequada para aquela fita? Acontecia muito de música inadequada. O Lamartine Babo, que eu cito aí, ele cita uma pianista de um cinema da Tijuca, que tocava sempre o mesmo repertório, Independente de que filme. E ficava um ano tocando a mesma valsa, umas valsas do Marcelo Tupinambá. E que daí ele era garoto, com os outros garotos, fazia uma algazarra, gritavam, vinha o gerente do cinema, uma confusão. Eu queria perguntar agora, Ricardo, só sem te cortar um minutinho, mas para a gente pegar o gancho do rádio. Em 22, com o advento do rádio, o que aconteceu com o cinema? Que as pessoas começaram a ter acesso ao rádio. Mudou alguma coisa? Ou foi a mesma coisa? Ou melhorou? O que aconteceu com a chegada do rádio? Olha, com o rádio, por exemplo, o rádio chega em 22, a princípio como uma coisa ainda não industrial, né?
os primeiros momentos via Roquete Pinto é de uma rádio educativa, demora um pouquinho, era uma coisa até um pouco elitista, para cultura popular e para música popular chegar finalmente ao rádio. Mas daí acontece quase que uma simbiose com o cinema, porque daí com o rádio as pessoas conheciam a voz dos cantores, mas não conheciam a imagem dos cantores. Daí também aparece fotos em revistas e não sei o quê. Então o que faz o cinema? Traz alguns ídolos de rádio para trabalhar no filme. Então acontece eles acabam trabalhando juntos, trabalha né? junto a coisa do rádio com o cinema para criar uma indústria cultural ainda mais forte naquele momento. Para pegar um exemplo bem conhecido dos espectadores, é o caso do Frank Sinatra. O Frank Sinatra, quando chega ao cinema, ele já era famoso. É um dos raros casos de personalidades do cinema que chegaram no cinema já com fama. E essa sua fama vinha do rádio. Ele precisava afirmar também a sua imagem. Né? Então, claro que é num período um pouco depois, 1943 e tal, que ele faz a sua estreia no cinema, mas tem essa conjugação do rádio com o cinema. Então, Cadu, nós trouxemos umas imagens da época com som também, bastante interessante para a gente ver e a gente se deliciar com esse período, a Belle Époque brasileira, né? Que eu li no livro e gostei muito. Vamos dar uma olhadinha nas imagens. Então, esse aí foi um pedacinho do seu trabalho, né, Cadu, nesse filme. Eu compus essa trilha sonora, as músicas originais desse filme e de alguns outros filmes mudos brasileiros. Esse é A Filha do Advogado, tem o A Itaré na Praia, que eu compus para o lançamento em DVD pela Funarte. Uhum. Compus a trilha do Caçador de Diamantes, para o lançamento que foi feito pelo Centro de Pesquisadores de Cinema Brasileiro. E compus a trilha sonora original para a orquestra do Brasa Dormida, do Humberto Mauro, que são 500 páginas de música da partitura do maestro. Ricardo, quem quiser ver, isso está na Cinemateca, isso está disponível para o público, que quiser pegar esse vídeo para ver? Não, a Cinemateca, na verdade, ela não disponibiliza, ela disponibiliza os filmes do seu acervo para pesquisadores. O que nós fazemos com constância são mostras e ciclos onde o acervo é dividido com o público. Mas esse tipo de trabalho, por ser um trabalho que faz parte do nosso acervo, a gente não disponibiliza. E toda a programação do Museu de Arte Moderna, da Cinemateca do MAN, está no site, né?
que a gente Tá no consegue site- consultar. Está no site do MAN. Posso fazer um comercialzinho Com rápido? certeza, ela é minha próxima pergunta. Não, esse mês de outubro é um mês que nós estamos muito felizes porque nós conseguimos montar uma programação que realmente está de um nível internacional, porque nós fizemos uma parceria com o Festival do Rio, trazendo clássicos do cinema mexicano. Nós estamos trazendo 6 filmes clássicos do cinema mexicano dos anos 50, que serão acompanhados de um curso que vai ser realizado lá. Estamos trazendo filmes do estúdio chamado Estúdio Ghibli, que era um estúdio japonês, de animação japonesa. Então nós estamos trazendo também filmes raros de animação japonesa que serão exibidos e vamos fazer parte da programação oficial do Festival do Rio. Então, quem quiser conhecer um pouco mais de cinema, quer dizer, a gente diz que a Cinemateca ela se sustenta em 3 bases, que é a conservação, a documentação e a exibição dos filmes. Então, nós procuramos sempre na exibição conjugar o que nós temos de material de documentação e o que nós temos de material de conservação para que o público possa ver um cinema que é um cinema que não está todo dia à disposição. Era isso que eu ia te perguntar, qual é o grande desafio, né, Ricardo? Eu acho que o grande desafio de todas as cinematecas é a conservação dos filmes. Eu acho que nós passamos por um momento de mudança muito grande, sobretudo nos últimos 20 anos, com a digitalização de todo o material produzido. Esse material, ao mesmo tempo que é fascinante porque ganha uma velocidade, ganha uma facilidade de acesso, para a conservação dele ainda existe uma discussão muito séria de como isso vai ser conservado para o futuro. Quer dizer, vão ser HDs, vão ser, sabe, que tipo de mídia vai sustentar a conservação. E, ao mesmo tempo, tem o patrimônio, que é o verdadeiro tesouro, que são as latas de filme, né? E as latas de filme exigem realmente um tratamento muito especial. Costumo dizer que as latas de filme elas são como o vinho, elas precisam respirar. Elas precisam, porque senão avinagram, elas viram vinagre. Usadas, né? Elas viram vinagre. A composição química delas, se as latas não são abertas, se os filmes não são sequer rodados, não precisam nem ser exibidos, mas se eles não são sequer ventilados, Entendi. se eles não respiram, eles viram Estragam, vinagre, e o outro caminho deles é servir de material para esmalte de unha. Nossa! Agora sim, nós vamos ver mais um pouquinho de imagem daquela bela época do cinema mudo, do cinema silencioso, né? Que eu aprendi isso, que eu sempre falei cinema mudo, cinema silencioso. Vamos ver agora mais um pouquinho daquela bela época. Com certeza muita gente vai se lembrar. Cadu, eu queria te fazer uma pergunta com relação ao livro também, mas vamos deixar para depois das imagens. Não, tivemos um problema técnico, mas deixa eu te fazer a pergunta que eu queria fazer. Como que entrou o direito autoral, né? Foi num momento posterior, né, que chegou ao som. Como que entrou o direito autoral nessa fase aí do cinema? Olha, as pessoas começaram, ainda na fase muda, a querer reivindicar direitos autorais. Daí foram feitos durante umas 2 ocasiões da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, mas só que isso ficou uma coisa um pouco confusa. Eu acho que esses direitos não foram pagos, daí deu confusão com os donos e gerentes de cinema e a questão de direitos autorais. Mas se tentou, nessa época, fazer um recolhimento dos direitos autorais De das repente não músicas. estava bem organizado ainda, né? Depois, no segundo momento, é que deve ter se organizado melhor. Mas daí, nessa época, ainda não estava funcionando. Não estava, mas né? as pessoas tinham consciência disso. É porque você cita no livro, eu achei importante é. a gente... Vamos ver as imagens?
queria agradecer muito a vocês e desde já, Ricardo, te fazer o convite para você voltar aqui para falar mais da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Você, como curador lá, tem muita coisa para falar para a gente. A programação, né? O espaço está aberto para toda vez que você quiser. Vai ter alguma coisa lá nova, né? Nós temos muita novidade por aí. Como eu disse, esse é o ano dos 120 anos de cinema. Dezembro nós vamos dedicar às primeiras exibições cinematográficas, uma homenagem. Teremos agora o Festival do Rio e em novembro uma homenagem ao diretor Luiz Carlos Lacerda, ao Bigode, comemorando seus 50 anos de carreira. Homenagem esta que ocorrerá no Centro Cultural Leila Diniz e na Cinemateca do Museu de Arte Moderna. Estaremos lá prestigiando esse evento maravilhoso. Cadu, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho belíssimo de pesquisa. Obrigado a você. Terminamos o nosso bloco de cultura, agradecendo a esses 2 mestres do cinema nacional. Muito obrigada a todos. Fiquem agora com a Elizabeth do Vale. Boa tarde. Em março de 2015, ocorreu a cerimônia de lançamento do projeto Inventário de Oferta Turística do Estado do Rio de Janeiro. Realizado pelo Governo do Estado, o trabalho de coleta de dados estará sob responsabilidade técnica da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. É importantíssimo para o desenvolvimento turístico do Estado você ter um inventário, ou seja, você ter um levantamento de dados, acabar com aquela era do achismo, ou seja, você ter realmente os números, você efetivamente ter uma noção do potencial turístico e ter uma noção daquilo que nós possuímos de concreto em termos de turismo no estado do Rio de Janeiro. E você ter uma universidade que tem esse enraizamento, essa capilaridade em todo o estado, é fundamental para que isso ocorra. Primeiro saber o que temos, para depois saber como promovemos. Até o turismo, que a gente chama de turismo local, doméstico, também isso vai ser muito bom. Que o cara vai poder usar de repente pegar, peraí, deixa eu ver o que tem a cidade tal aqui tão pertinho. E eu vou fazer o que esse final de semana? Vou ali visitar, vou lá, vem cá. Por outro lado, também o próprio turista também que vem de fora, ele vai ter um material para realmente olhar e ver o que interessa a ele. Se é o turismo de arquitetura, por exemplo, ele sabe aonde ele vai. Se é o turismo histórico, ele sabe onde ele vai. O objetivo do projeto é mapear os pontos turísticos do estado do Rio, bem como a infraestrutura, serviços e equipamentos relacionados a esses atrativos. Por exemplo, museus, salas de shows, de eventos, atrativos naturais, lagoas, rios, cachoeiras e equipamentos, sejam hotéis, pousadas, restaurantes, enfim, todo o equipamento, infraestrutura, como rodoviária, aeroporto, etc. Ele vai mapear esses atrativos, esses equipamentos e ao final do projeto entregaremos à Secretaria de Turismo uma grande base de dados com todos esses atrativos devidamente mapeados e georreferenciados. O projeto terá duração de 8 meses e contará com cerca de 100 profissionais. Serão 70 alunos que atuarão como turismólogos, professores e profissionais da área administrativa. Como consequência do inventário, haverá um investimento ainda maior em marketing dos pontos turísticos fluminenses. Dados, subsídios para que possamos desenvolver um plano de marketing, um plano que possamos contribuir para um aumento do fluxo turístico para a região, para um aumento da permanência do turista na região e um aumento também do gasto médio diário. Então, todo trabalho, todo planejamento, é necessário que você tenha um diagnóstico. E o diagnóstico é esse inventário que nós estamos assinando aqui hoje. O inventário irá representar ainda uma referência para investimentos privados, já que será feito um detalhamento minucioso da oferta turística e, por consequência, de suas oportunidades mercadológicas. O inventário é fundamental porque ele é que fornece os elementos necessários para uma análise de investimento. Então, qualquer investidor que tenha um projeto, que tenha o interesse em fazer um investimento no turismo, ele precisa conhecer o que já existe, para aí sim poder avaliar as alternativas e oportunidades que possam ainda surgir e interpretar as demandas de acordo com a oferta existente. Esse benefício ele faz com que o aluno tenha uma noção de realidade muito efetiva. E depois faz o aluno não apenas estar no campo pesquisando, mas pensar o fenômeno turístico local, regional, entender, na realidade, como determinados municípios se posicionam dentro do setor em cenários diferentes.
terão oportunidade de desenvolver, né, concretamente algumas disciplinas que são objeto de análise nos currículos, né? E, enfim, creio que seja uma oportunidade ímpar, né, no desenvolvimento profissional desses alunos que irão participar conosco da elaboração e desenvolvimento desse projeto. A UF ela é impressionante, é uma fábrica de boas ideias, de bons trabalhos. Monitoramos agora, por exemplo, a visitação durante os grandes eventos, JMJ, Copa do Mundo, tudo com a UF. E a UF está agora realizando esse trabalho maravilhoso que tenho certeza que mais uma vez vai fazer o trabalho com excelência. São 8 meses de trabalho para correr esses municípios, essas regiões, e eu não tenho a menor dúvida que a UF mais uma vez vai dar um show nesse levantamento e que vai ser muito importante, e mais uma vez a UF vai estar na história do turismo do estado do Rio de Janeiro. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje conosco, Sandro Quintana Gonçalves. Seja muito bem-vindo, Sandro. É um prazer muito grande tê-lo conosco. Muito obrigado. O Sandro é psicólogo, ele trabalha com Gestalt terapia e está trazendo para a gente o mais recente trabalho dele, que o título é... Verdúncio e Azulino. Verdúncio e Azulino. É quase um trava-língua mesmo. É quase um trava-língua, é. Verdúncio e Azulino. Uma amizade além das diferenças. Então vamos conversar um pouquinho com o Sandro e vamos começar abordando... deixa eu falar sobre a editora, que é a Letras e Versos, né? Isso. A editora do seu livro é uma produção independente, né? No caso, foi um projeto do Catarse, né? Um projeto de financiamento coletivo. Né? A gente conseguiu uma parte do dinheiro, uma parte foi por um empréstimo, mas uma parte do dinheiro foi através de pessoas que se interessaram pelo projeto e contribuíram para o projeto. Né? E você ainda não lançou oficialmente o seu livro? Oficialmente ainda não. Você está com um lançamento marcado para fazer quando? Eu estou para... O primeiro lançamento vai ser em Pernambuco, na Bienal de Pernambuco, agora, semana que vem. Tá? Dia? Eu vou estar a partir do dia 5 até o dia 10 na Bienal de Pernambuco, no stand da editora Deuses. Tá? Que foi quem gentilmente cedeu espaço para que eu fizesse o lançamento lá. Sandro, então vamos falar um pouquinho sobre essa coisa da sua escolha pela psicologia e especificamente pela Gestalt. Olha, minha escolha pela psicologia... O que te levou a escolher a psicologia? Bom, antes da psicologia, eu tenho formação em acupuntura, né, em medicina chinesa. E no meu trabalho como acupunturista, eu fui percebendo assim que várias questões que me traziam ou tinham um fundo psicológico ou tinham uma consequência psicológica. E, infelizmente, na época que eu fiz a formação, no início do ano 2000, não tinha muito material ainda traduzido para português de medicina chinesa na parte psicológica. Hoje em dia já até tem. E eu senti necessidade de ter esse conhecimento, né? E, por acaso, na época que eu estava terminando minha formação, minha irmã, também psicóloga, estava fazendo formação em Gestalt terapia. E aí eu sempre conversei com ela, sempre trocamos muito. E numa dessas conversas, eu percebi que assim, alguns conceitos da Gestalt terapia eram muito próximos dos conceitos da medicina chinesa. E aí me identifiquei e falei, não, cara, eu vou fazer psicologia e vou enveredar para essa linha. Né? Estudei várias outras linhas ao longo da minha faculdade. A gente estuda na graduação em várias escolas, né? Sim, sim, mas não só o que era dado na faculdade. Eu sempre gostei de estudar além, sempre gostei de pegar mais livros além do que o professor mandava. Né? Principalmente que eu gostava de ver essa diversidade de pensamentos. Né? Dentro da própria psicologia, várias formas de ver o ser humano. Né? Sempre me interessou muito isso. E me diga uma coisa, Sandro, em termos da criança que você foi, como é que você hoje, adulto, vê a sua criança?
Eu não sei muito bem o que você... Como é que você define a sua criança? Para você ter chegado aqui, ó, porque você mostra a sua criança aqui o tempo todo. Muito criativa, né? Eu era muito criativo, eu gostava de brincar com a imaginação, eu gostava de escrever, né? Suas preferências como criança, por exemplo, de brincadeiras. Eu gostava de brincar muito com imaginação, super-heróis. Como eu disse, eu gostava muito de ler desde criança. Eu aprendi a ler antes de entrar para a escola. Aprendi a ler com minha irmã, né? A minha irmã que eu citei agora há pouco, que eu era muito agitado. E uma das poucas coisas que me deixavam quieto era minha irmã me botar no colo e ficar lendo Gibi da Turma da Mônica comigo. É uma das lembranças mais queridas que eu tenho da minha infância. E aí eu ficava perguntando assim, que palavra é essa? Que palavra é essa? Então, quando eu cheguei na escola, eu já sabia várias palavras. Né? E quando criança, essa coisa de escrever, de ler, já tinha um pouco isso. Né? Na minha primeira escola, eu era chamado de o pequeno poeta, que eu gostava de fazer poesias para a minha professora, né? Que inclusive eu homenageei ela num outro livro, que é um futuro lançamento, que está vindo aqui junto com um livreto, com um kit do Vernon Cesulino, que é o Léo, o Menino que Rugia, né? Que uma professora que aparece aqui, que é quem acolhe o Léo, é exatamente tia Denise, que é em homenagem a essa professora que eu tive no CA. Entendeu? Então, me diga uma coisa, você acha que quando você escreve sobre uma criança que é muito diferente e vai para um contexto onde ela é vista pelas outras crianças como algo que é esquisito, como você diz no seu livro, quer dizer, como é que você, trazendo isso para a sua infância, como é que você narraria isso para você em relação à infância que você teve e às crianças que estavam à sua volta? Será que você traz para cá alguma coisa que é, de certa forma, algum reflexo de situações que você tenha vivenciado e experiências que você tenha vivenciado e que te ajudaram a construir criativamente esse personagem? Tem a ver, sim. Deixa eu só primeiro contextualizar para quem está assistindo. Né, a história do livro, como eu tinha te falado, é numa escola toda verde, com crianças verdes, uma professora verde. Um dia chega um menino azul. Né, e aí a ideia é exatamente falar sobre essa questão da diferença de uma criança diferente que chega ali naquele momento. Né? Então, sim, eu tive experiência de ser muitas vezes a criança diferente, até principalmente por causa dessa minha vontade de ler, de gostar de certas coisas, como, por exemplo, certos desenhos animados, certos coisas de super-heróis, né? Eu gostava muito disso. Então, em alguns momentos, eu era a criança diferente, o esquisito, né? O que hoje em dia a gente chama de nerd. Né? Eu sou um nerd, vamos dizer assim. Né? Então, e como é que você traduz o nerd? Quer dizer, o nerd é aquele que vai fundo nas coisas que ele quer. Como é que você traduz o... A cultura nerd, na verdade, é uma coisa mais ligada a certos gostos, por super-heróis, por aventuras, por certos jogos de RPG, coisas que o desafiam, né? Jogos de computador, né? São coisas sempre que propõem desafios à pessoa. Você diria que o nerd é aquele que está sempre ousando sair da zona de conforto? Nem sempre. Hoje em dia a gente tem muito dentro, vamos dizer assim, de uma cultura nerd, você tem muita gente ainda muito retrógrada também. Né? Vamos dizer assim, falando de uma forma até um pouco chula, vamos dizer assim, sempre tem um babaca. Então, em qualquer lugar tem um babaca. Até entre os nerds tem babacas. Né? E o que você chamaria de babaca? Eu chamaria, por exemplo, hoje tem muito movimento de pessoas, dentro do movimento nerd, por exemplo, pessoas machistas, pessoas homofóbicas, pessoas que não respeitam exatamente a diferença. Que o nerd faz parte. A questão da dificuldade de lidar com a diferença. Com a diferença. Você diz que isso é uma babaquice. Não só a dificuldade, mas o repúdio. Sei. Né? Exatamente esse repúdio à diferença, né? Porque a dificuldade de lidar com o diferente todos nós temos, mas o caso é quando você tem um repúdio à diferença, uma diminuição dessa diferença como algo menor. Uma repulsa mesmo. Né? Uma repulsa, uma diminuição como algo menor, uma ofensa a isso, né? Isso realmente é o que estou chamando aqui de babaquice. Né? Exatamente esse ponto. Pois é, mas então vamos falar mais um pouquinho especificamente sobre a proposta do seu livro, que é isso, né? Isso. É promover a inclusão de forma o mais ampla possível, né? É falar com a criança sobre a diferença, não é exatamente propor a inclusão,
Né? Eu lembro, eu estive na Bienal do Rio agora, fazendo divulgação com o marcador de página, e teve um pai, quando eu apresentei o livro para uma criança, o pai falou assim, viu só aquilo que a gente estava falando, que você tem que respeitar a diferença. Não é falar dessa forma com a criança. Né? Quando você escreve um livro infantil, principalmente, você não pode, tem que tomar muito cuidado de não dar um sermão na criança. A criança foge de sermão, assim, vê sermão de longe. É exatamente propor a criança para ela pensar, para ela chegar às conclusões dela com os recursos dela. Né? Tanto que no livro, quem resolve a situação são as crianças. O adulto apenas ele dá a possibilidade que as crianças resolvam. Né? No caso, a professora, ela só apenas permite que as crianças se interajam. Mas quem faz a interação, quem vai além dessa diferença do esquisito, né? Quem tem essa curiosidade para saber como é que essa criança que chegou nova são as próprias crianças. Até porque a criança é muito criativa, né? Sim, exatamente. E muito intuitiva. Sim, e é dessa forma que elas resolvem as situações dela. Né? Com a criatividade, com a intuição, com a curiosidade. Né? Às vezes tem um primeiro momento de parar, assim, com uma coisa muito esquisita, Pô, o que é isso? Né? Como eu falei, resistências nós temos, mas a criança ela tem muito mais uma maleabilidade de, mas o que é isso? Em vez de o que é isso, o que é isso? É tentar descobrir o que é se interessar, é conhecer o outro. Você quer dizer que a criança ela não se engessa a partir do momento que ela se defronta com algo diferente? Às vezes ela se engessa. E aí é muito, muito delicado para nós adultos, porque nós fomos crianças engessadas, né? Não repetir isso com a criança de hoje. Né? E chegar com certa delicadeza, abrir para aquela criança a possibilidade dela, da forma dela, conhecer aquele novo, aquele diferente, né? Conceituar aquilo da forma dela. Né? É muito interessante quando eu li esse livro para um grupo de crianças, individualmente, como as crianças se identificaram tanto com o menino azul que chegava, aquele que era diferente, quanto com o menino verde, com a turma verde que recebia essa criança diferente. Né? Várias delas falaram situações assim, na minha escola chegou um menino que era assim, chegou uma menina que era assim, tal, e aí eu fiquei meio na dúvida, se eu falava com ela, se eu não falava, né? Algumas falavam, não, mas eu fui lá e falei. Ela vai criando formas de lidar com isso. Coisa que eu acho que com adulto a gente vai perdendo um pouco isso. E a gente tem que tomar muito cuidado para não impor isso na criança. Por isso que eu falo que o livro não é para promover diretamente uma inclusão, como uma coisa professoral, mas sim para... possibilidade, né? Ele possibilita você encontrar mecanismos para isso. Não, para trazer a questão para a criança, para trazer para que a criança tenha recursos até para falar sobre isso. Como aconteceu, né? Quando eu li esse livro para as crianças. Mas quando você fala em recurso, eu acho que você está falando exatamente em possibilidade. O que seria o que seria recurso? Mas um recurso para falar sobre isso, a possibilidade ela já tem. A possibilidade de lidar com isso, a criança já tem. Ela não tem, às vezes, o recurso para falar com o adulto. A permissão, você quer dizer? Não é só permissão, não. É não ter uma linguagem, às vezes, para falar. Essa coisa de não definir tem um lado positivo, de que ela não se engessa, como você falou. Mas, às vezes, ela não tem como falar aquilo que às vezes, incomoda ela, que ela vê como esquisito, ela vê como estranho, que ela não sabe como lidar. Né? Então, a proposta do livro, né, tanto desse quanto do próprio do Léo, é exatamente propor para que a criança possa falar com o adulto. E até assim, costumo brincar que, na verdade, esse livro não é para o adulto ensinar a criança, mas para a criança ensinar o adulto. Que nesse ponto da relação com a diferença, as crianças sabem muito mais que o adulto, né, como lidar com as diferenças. Porque a criança, eu acho que ela ainda não foi condicionada tanto como nós adultos aos padrões fixos de conduta. Sim, né? Ela tem mais liberdade. Sim. Liberdade em relação à criatividade, liberdade de expressão mesmo. Sim. Né? Ela ainda não está formatada como nós. A expressão nem sempre, que aí é que entra a formatação do adulto, para atrapalhar um pouco. Vamos ver como é que você vê isso, então, na criança e no adulto. Como é que você estabelece essa diferença? Como eu falei antes, a criança tem essa curiosidade ainda, essa capacidade de se espantar. Né? De expandir-se mesmo, né? De espantar-se, de ver o diferente, o novo, como diferente, não como algo ameaçador, não como algo que pode me destruir.
Mais um olhar de surpresa do que propriamente um olhar de repúdio, como você falou. Isso. Né? E o adulto, conforme vai passando o tempo, ele corre um risco muito grande de se enrijecer de uma tal forma que ele não aceita nada diferente na existência dele. Nada diferente até para ele mesmo. São pessoas que vivem a mesma vida a vida inteira. E aí vivem às vezes com sofrimento, com dor, mas não se permitem mudar. Qual o exemplo que você daria para isso? Quando você diz pessoas que vivem a mesma vida a vida inteira. Você exemplificaria isso como? Agora que não tem como te dar um exemplo. Sei, numa posição mais rígida, que você diz. Não tenho como te dar um exemplo de uma posição mais rígida. Né? Porque assim, se eu te desse um exemplo, seria um exemplo muito de conteúdo. E eu não estou querendo pegar um exemplo de conteúdo. É um exemplo de forma mesmo, na forma que a pessoa fica. A pessoa às vezes repete na sua vida a mesma coisa. Né? E às vezes, o próprio exemplo que eu estou te dando da relação com a criança. Né? Que as pessoas chegam e falam... Mas como é que você vê essa coisa, por exemplo, do mecanismo inconsciente, especificamente dentro da sua escola, que é a Gestalt? Porque o inconsciente, ele fala justamente da propensão do ser humano ter o inconsciente se manifestando sempre através da repetição. Na Gestalt terapia, primeiro que a gente não chega a falar a respeito muito do inconsciente, né? Não pelo menos na forma que Freud falava, que Jung falava. A gente fala do não consciente, aquilo que não está acessível à consciência, mas não isso como um determinante. O que acontece muitas vezes é que uma forma habitual, né, que aí é a questão da repetição, pode se tornar inconsciente, simplesmente porque ela é mais fácil de fazer. Pegando um exemplo bem básico que todo mundo faz, escovar os dentes. Nenhum adulto pensa como é escovar os dentes. A gente pega, bota a escova e bota na boca. A criança é que ela chega e pensa, não, tem que fazer assim, tem que fazer essa... Ela está consciente de tudo que ela está fazendo. Entendeu? O adulto chega lá, escova de um jeito, e aí, para dar até um exemplo dentro daquilo que você está querendo, ele vai no dentista às vezes e o dentista fala, não, mas você está escovando errado. Mas eu sempre escovei assim. E ele tem que desaprender para poder reaprender. Né? Pegando um exemplo que todo mundo conhece, para ficar mais fácil. Mas os processos terapêuticos, de uma maneira geral, partem justamente dessa possibilidade da desconstrução para uma nova construção. Senão eles não seriam possíveis de serem realizados. De uma certa forma, o meu livro acaba sendo uma intervenção terapêutica na sociedade. Né? Exatamente propor isso, de chegar e pensar, aqui, como é que é isso, de chegar uma criança diferente, né? De olhar para isso, desse olhar diferente e o olhar da criança, que às vezes é tão menosprezado. Né? A gente tem uma dicotomia na sociedade muito do olhar da criança, né? Aquela coisa, você é muito infantil, você é muito imaturo, como uma coisa ruim, uma coisa menor. E não é. E às vezes não é, ela tem suas possibilidades, ela tem suas limitações, assim como a maturidade, o adulto e tal. E como é que você veria, então, como é que você nomearia essa diferença que existe justamente entre esse olhar da criança, que é tão rico e tão criativo, e o olhar do adulto? Você diria, quer dizer, já que você... Não nomearia. Não nomearia? Não nomearia. Deixaria aberto? Não deixaria aberto, exatamente porque assim, não existe uma dicotomia, essa dicotomia ela é fabricada. Nós somos ao mesmo tempo crianças e adultos. A criança ela tem uma capacidade... Ela é construída pela cultura. A criança ela tem uma capacidade... Ela não é propriamente uma coisa existencial. Ela não é da essência do ser humano, ela é cultural. Não sei se é da essência, né? Mas a questão é que a separação não existe, ela simplesmente não existe. Ela é uma coisa construída, uma coisa que nós construímos. Né? A separação entre ser adulto e ser criança é uma coisa que não existe. Né? Quando você separa essas coisas, né? E aí, várias separações você pode fazer, mas eu estou pegando só uma aqui, que é a questão do ser adulto, ser criança, é que você limita as suas possibilidades. Comete um reducionismo. Você faz uma limitação. De uma certa forma, você faz uma limitação das suas possibilidades. Né? E aí, quando o adulto tem capacidade de entrar em contato com isso que ele tem como infantil, como imaturo, que é a criatividade, é a curiosidade,
né? Isso que nós chamamos de imaturo de infantil, né? Ele vê a possibilidade. Da mesma forma, a criança, às vezes, em certas situações, ela tem que lidar, tem que construir uma maturidade. Uma criança, por exemplo, que tem que ser pai do pai, o pai da mãe, né? Um pai ou uma mãe que está numa situação em que ele não pode cuidar de si mesmo, né? E aí essa criança tem que assumir esse papel de pai ou de mãe. Né? Ele tem que desenvolver uma maturidade que ele não tem, e às vezes ele não tem recurso para fazer isso. Né? E a Gestalt tem alguma definição específica para isso? Não. Quer dizer, o que seria um psiquismo com maturidade? Não. Não. Nós somos um eterno devir. Para a Gestalt, nós somos um eterno devir. Então, nós somos ao mesmo tempo criança e adulto. Você estabeleceria... Nós somos uma Gestalt, um todo. Você estabeleceria, no seu contexto, alguma coisa relativa à emoção que é sentida, ela passa a ser pensada e passa a ser vivida, ou, portanto, passa a ser executada como uma coisa congruente? Quer dizer, isso seria... Te daria algum, vamos dizer assim, na sua linguagem, alguma coisa relativa a sinônimo de maturidade ou não? Não. Ou seja, uma congruência entre o sentir, o pensar e o agir? Não tem nada a ver com maturidade. Não, você acha que não? Não, ao contrário até. A criança, às vezes, tem uma congruência do sentir, pensar e agir muito maior do que o adulto. Entendeu? O que eu vejo, muitas vezes, e aí dentro da minha abordagem, é exatamente quando quebra-se essa ordem. Primeiro você sente, depois você entende o que você está sentindo, para definir o que você quer com aquilo que você sentiu, para depois fazer alguma coisa. Sim, mas o problema é isso mesmo que eu estou falando. Sim, o problema é quando as pessoas quebram essa ordem, mas isso não tem nada a ver com maturidade. O que eu estou colocando é que isso não tem nada a ver com maturidade. Sei, no teu contexto. Isso, tem nada a ver com maturidade. Ao contrário, você tem, falando para você tem pessoas, adultos que têm muito mais dificuldade com isso do que certas crianças. Né? Em questão do consultório, por exemplo, a criança, quando você lida com alguma coisa que incomoda ela vai te chegar e dizer diretamente, isso me incomoda, eu não quero falar disso. E ela diz com muita facilidade, Sim, não gostei. Não gostei. Né? Isso é bonito ou isso é feio. Então, isso não é uma coisa de maturidade. Esse entrar em contato com o sentir, com o pensar, conseguir fazer uma coerência usando o termo que você usou, não tem nada a ver com maturidade. Entendeu? É uma coisa que está na nossa construção constante. Né? A gestalterapia, ela considera que a construção é constante. A gente não tem uma construção que é em fases ou em estágios, ou a partir de uma certa idade você tem tal estágio, ou a partir de uma certa idade você mais outro. Até porque a idade cronológica não tem nada a ver com maturidade. Mas o ponto é que a gente está num constante construir. Né? E exatamente... como você falou, é um devir permanente. Um devir permanente. E aí, assim, o problema na gestalterapia é quando você tem um bloqueio nesse devir, quando você encara o novo como o mesmo. Né? E aí é que tem a questão da repetição que eu estava falando antes. É quando você lida com uma coisa nova, como se ela fosse uma coisa que já é conhecida. Né? Quando você lida, por exemplo, com um relacionamento novo, com um trabalho novo, como se fosse um relacionamento antigo, como se fosse o trabalho que você já viveu, entendeu? Como se fosse a experiência que você já teve. Isso claro que você chamaria de mesmice? Claro que a experiência antiga é importante. Claro que a experiência antiga é importante. Porque parte da nossa identidade é o que nós vivemos. É o que nós entendemos a partir do que nós vivemos. Mas nós não podemos lidar com o novo como se fosse o velho. Senão a gente não se abre para esse novo, né? Não se abre para o diferente. Com certeza. Não cresce também, né? Não cresce, não se modifica. modifica. Aceita os desafios do crescimento, né? De uma evolução. Ou assim, até se modifica enrijecendo. Se modifica num enrijecimento. Sandra, a gente está a 3 minutinhos do nosso término. Eu queria que você deixasse seus contatos, que você veiculasse, inclusive, o contato para a venda do seu livro. Meu contato pelo Twitter é @andarilhor. Pelo Facebook, a página do livro é facebook.com/Verdúncio Azulino, tudo junto. Né? E tem o meu blog também, que eu falo sobre várias coisas. Eu não escrevo só literatura infantil, escrevo também outros tipos de literatura e escrevo pensamentos meus, é o Palavras no Caminho, que é andarilhor.blogspot.com.
Tá, e eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso telespectador, tá? Em relação àquilo que você vê a respeito do desenvolvimento do ser humano. Deixa eu ler um trecho aqui do livro, então. Vou ler 2 pequenos trechos, porque assim, no livro, apesar da questão dos personagens serem com cores, as cores aqui são metáforas. Eu não estou achando agora aqui. E aqui, ó, só para exemplificar essas metáforas. Verdunço crescera apenas conhecendo pessoas verdes, como ele. Seus pais eram verdes, seus amigos eram verdes, sua escola era verde. Suas brincadeiras, suas coisas, tudo em sua vida era verde. E aqui um outro trecho. Azulino foi o último a sair, meio cabisbaixo, de um jeito tão azul. Então aqui é uma metáfora para uma forma de ser, não só são cores, para poder falar sobre várias formas de diferença com a criança. Okay. Que bom, né? A gente poder ver que a criança tem essa possibilidade mágica, né, de ter essa surpresa com o diferente e não propriamente ter repúdio pelo diferente. Isso é maravilhoso, que a gente possa dar às nossas crianças mais condições delas conviverem com as diferenças. Sim. E de forma tranquila, como elas elas convivem, e aprender com elas. Exatamente essa capacidade. Da gente não botar um muro ou uma muralha diante de coisas que não necessitam de muros ou de muralhas. Né? Poder deixar as crianças viverem assim como elas são. Inclusive e aprendermos com elas. Não é? Inclusive as crianças porque a nossa criança está aí o tempo todo. Com certeza. Né? Então, olha, para você que nos assistiu, meu beijo e até o próximo programa. Agradeço mais uma vez ao Sandro pela presença e a gente está aqui. A hora que você quiser retornar, estamos aqui. Agradeço muito. Tá Voltarei. bom? Muito obrigado, hein?